pelo reitor Henri e agora recriada pelo reitor Custódio, e que se destina a ter um espaço amigável, favorável, para a discussão multitemática, a discussão transdisciplinar. E esse lançamento de hoje, essa obra aqui que estamos lançando, e as palestras que nós vamos ouvir dos organizadores e autores do livro, são um exemplo perfeito dessa transdisciplinaridade, né, em torno de um tema que é extremamente caro, em qualquer dos sentidos da palavra que vocês queiram tomar caro, a nós cearenses, não é, Viana? Que é o tema da água. A gente pode dizer que o Ceará é uma cultura d'água pelo negativo, né? Porque, na realidade, é uma cultura. Nós tivemos aqui uma discussão sobre o Nordeste, numa das nossas conferências, né? É uma civilização da seca, que mais quer dizer uma civilização da ausência d'água, mas, portanto, é, sobretudo, uma civilização da água, né? Que se organiza em torno desse denominador comum, que é a carência de água, nesse semiárido, se tornando cada vez mais árido em que nós vivemos, né? E, nessa ocasião, esse grupo foi muito feliz em cercar-se de um tema de tal importância na vida, na cultura, na história do nosso estado, do Ceará, na história do Nordeste também, e extrair dele lições transdisciplinares, vendo as perspectivas da economia, da política e da economia política da água, da sociologia da água, né, que está aqui. Esse livro é um exemplo de uma coisa que aprendi mais ou menos cedo, de que qualquer coisa no universo, o Assis gosta desse tipo de pensamento, né? Qualquer coisa que você singularizar no universo e se dedicar a estudar, diz, pô, eu vou dedicar minha vida a estudar abacate, ou seja o que for, né? Ou qualquer coisa, todavia, mais simples. Se você realmente estudar profundamente, você terá dedicado a vida a estudar o universo inteiro, né? A todas as coisas, porque pode começar e aprofundar num elemento qualquer que você vai acabar chegando nas suas ramificações a todas as outras coisas pequenas, muito pequenas, grandes e muito grandes. Esse livro é um exemplo disso, né? E eu quero saudar também a feliz circunstância de ser um livro produzido no âmbito do projeto, de ser um trabalho, uma pesquisa produzido no âmbito do projeto Cientista-Chefe, em particular, Cientista-Chefe de Recursos Hídricos, né, cujo cientista-chefe, né, tem sido o Assis, desde que o programa Cientista-Chefe foi criado aqui no Ceará. Então, saudando os presentes, dando muito boa-vinda a todos, encerro aqui, que já me alonguei, e passo a palavra para o reitor. Então, boa noite para vocês, tudinho. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde para o lançamento desse livro e já ver, né, uma das logomarcas, a logomarcas do CEPAS. CEPAS, Centro Estratégico de Excelências de Políticas de Águas e Secas, foi criado pelo Conselho Universitário em dezembro de 2023, né? Tem à frente o professor Assis, mas é uma articulação de 21 laboratórios consistentes, né, na universidade, que tratam de muitas temáticas, mas convergem na temática de águas e secas. E é um projeto arrojado, é um projeto que tem vida longa, porque a gente sabe que tratar desse tema é algo que a gente nem vislumbra quando não tratar mais desse tema, água. Mas, se a gente for falar de seca, de alguma forma, a seca chega para fazer parte, né, não apenas do cotidiano do Ceará, mas por conta das mudanças que a gente testemunha no planeta. Seca pode ser
pode ter lugar num lugar que não é lugar de seca. Então, é muito feliz ver isso. E eu queria só começar dizendo da riqueza desse livro, com um conjunto de autoras e autores que fazem parte. Quem está aqui na mesa é apenas o grupo dos organizadores, né? E eu gostaria de citar como... Por isso que eu comecei falando do CEPAS, né? Um conjunto de laboratórios, 21 laboratórios, e gostaria de citar o nome das pessoas que fazem essa obra. Alisson Brainer Souza Estácio, César Barreira, Clara de Assis Jerônimo Sales, Daniele Costa da Silva, Dione Marques, Francisco de Assis de Souza Filho, Irles Alencar Firmo Barreira, Jânia Perla Diógenes de Aquino, Jadá Abu El-Haj, que é sempre uma alegria encontrar. Jadá, eu preciso sempre, foi o meu orientador de mestrado em ciência política aqui na UFC, com grande orgulho. Ele era bem novinho e eu era mais novinho ainda nesta época. Leonardo Damasceno de Sá Luiz Silva Barros. Leonardo está presente? Leonardo, você, coisa boa ver também, né? O Leonardo foi da minha primeira turma como professor, né, da UFC. Era uma turma anual, portanto, foi meu aluno durante um ano inteiro, então é uma alegria tê-lo aqui. Marcílio Caetano de Oliveira, Maurício Bastos Russo, Rogério... E a Irles, eu já devia ter falado, né? A Irles foi parte da banca que me selecionou para ser professor da UFC. Então, César, não vou falar nada de você, não, tá? Rogério Soliani Studat Filho, Sandra Helena Silva de Aquino, Thaís Maria Nunes Carvalho e Tiziana Marinho de Carvalho Studat. E, assim, logo no começo do livro, né, nas primeiras linhas, a gente já sabe do que trata, uma introdução escrita pela Irles. Este livro nasce de uma experiência coletiva de pesquisa que agrega diversos afluentes, né? E esses afluentes, de fato, são afluentes, né, que estão, né, correntes na universidade e fora da UFC também. Trata-se inicialmente da articulação de saberes que unem profissionais de áreas de engenharia, recursos hídricos e ciências sociais, ciência política, antropologia e sociologia, envolvidos em uma dupla tarefa. De um lado, o deciframento de questões sobre a água, seus usos, acessos e modos de distribuição, e, de outro, a elaboração de propostas e políticas capazes de abrir caminhos para o que vem sendo designado por alocação negociada das águas. Então, é uma grande alegria estar neste lançamento, nesta noite, né? E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito na leitura desses textos. Obrigado. Bom, nos resta agora passar a palavra aos autores. Não sei em que ordem, mas eu passaria a Irles. Por favor, Irles. Professor Francisco de Assis. Aliás, que acabou de receber um... Professor... O problema de eu falar antes, talvez é porque eu termine me alongando. O professor Francisco de Assis acabou de receber um presente belíssimo do Jorge, que o Jorge, nas correrias que ele faz pelo mundo, andou na cidade de Assis, e lá ele comprou uma relíquiazinha de São Francisco de Assis. Nas águas lá. Exatamente, e trouxe de presente para o Assis. Acabamos de testemunhar esse momento. Por favor, Assis. Primeiro, dizer da minha alegria de estar nessa final de tarde e noite aqui com vocês. Saudar o magnífico reitor, professor Custódio, né, quem agradeço imensamente estar prestigiando esse evento. Saudar também o professor Henri, né, outro reitor aqui da universidade aqui presente no dia de hoje. Os colegas da mesa aqui, todos eles. Saudar...
Vou começar, hoje eu vou saudar, certo? Porque hoje é um dia talvez de festa, né? Queria saudar aqui a COGÉ, em nome da Débora, que representa aqui a presidência da COGÉ, o Yuri. Saudar aqui os decanos aqui de Recursos Hídricos, em nome do Viana. Eu vou prometer que não vou passar em todas as filas, não, né? Querer aqui saudar aqui os pró-reitores aqui da UFC, aqui em nome da minha amiga Bernadette Porto, tá certo? Saudar Arthur Bruno, representando aqui o Poder Público Municipal e, quem sabe, aqui uma gestão de águas urbanas no município de Fortaleza, que se inaugure agora. Saudar a FUNCAP, em nome do meu querido amigo e irmão Jorge Barbosa Soares, tá certo? Saudar ali os colegas do CEPAS, que eu estou enxergando ali. Saudar os CEPAS, os diferentes laboratórios, em nome do professor Nepomuceno, que foi talvez o primeiro a acreditar nesse projeto, assim, do ponto de vista dessa Constituição, e o professor Adonias, tá certo? Para o Centro de Ciências Agrárias, já que o Centro de Humanidades está aqui sentado, né? E o Centro de Tecnologia também, tá certo? Então, vou parar por aqui, mas saudando todas as pessoas que estão aqui, que são pessoas muito especiais. Eu vou contar um pouco, talvez, essa história, não do livro, mas de um processo talvez mais amplo, e tentar fazer isso de uma forma mais rápida possível. E eu fico feliz que esse livro, primeiro, seja lançado aqui também no contexto do CEA, do Centro de Estudos Avançados da UFC. Porque nesse mesmo auditório, alguns anos atrás, o professor César, presidente do CEA, fez um evento sobre recursos hídricos. Na mesa estava aqui sentado eu, a professora Mônica Porto, da Universidade de São Paulo, e o Francisco José Coelho Teixeira, na época secretário de Recursos Hídricos. Nós fizemos uma discussão inicial sobre recursos hídricos aqui no CEA, né? Então, é muito interessante que a vida nos seus ciclos, se é que há ciclos na vida, tá certo? Né? Tarcísio, né? Rumo, que você me ensina, né? Talvez discuta isso, mas talvez se haja algum ciclo, algum fechamento de alguma natureza. Hoje é um dia interessante que a gente volta ao CEA, no ambiente do CEA também, discutindo de novo recursos hídricos, 8 anos ou 9 anos depois desse primeiro encontro. E nesse encontro houve uma possibilidade importante de começar um diálogo com a sociologia, através do César, e simultaneamente, esse diálogo já vinha acontecendo com o Departamento de Sociologia, tinha tentado já alguns anos antes essa aproximação com a sociologia, porque a gente achava importante esse olhar da sociologia sobre os recursos hídricos, e comento já sobre isso. O professor Jadar, que está aqui também presente, orientando a tese de doutoramento da Sandra, que também está aqui na ponta, sobre a COGÉ. Então, essa simultaneidade, essa afluência, como a eles utilizou, que começava a se nutrir dentro da universidade, como o magnífico reitor costuma dizer, a universidade talvez seja o único espaço que possibilite esse tipo de encontro, não é uma faculdade, tá certo? Não é um curso isolado, esse encontro mais polifônico, talvez a gente só encontre aqui na universidade. Ele teve um amparo institucional para que ele se desenvolvesse, né? Houve aí uma semeadura importante nesse processo todo, que foi a semeadura construída pelo Programa Cientista-Chefe da FUNCAP, juntamente com a Secretaria de Recursos Hídricos, num projeto que estava o envolvimento completo e uma demanda específica da COGÉ, que era o projeto de alocação, estudar a alocação de água no Ceará, que é uma construção social extremamente importante, de democratização do espaço público, do ponto de vista do processo de tomada de decisão do que é mais precioso, o que fazer com a água. Porque normalmente o pessoal pensa que a obra constrói o reservatório, constrói a adutora, acabou. Não, ali começa a vida, que o benefício que vai ser gerado para a sociedade começa ali. Quem vai se apropriar desse benefício? Como é que vai se dar a apropriação desse benefício? A apropriação desse benefício pela sociedade, aí é que a água é natureza e é sociedade, tá certo? É natureza do ponto de vista de sua entidade físico-química que existe nos rios, nos lagos, e é sociedade quando há uma apropriação desse recurso. Aí o César depois vai discutir o termo recurso hídrico e água, mas quando essa água é apropriada pela sociedade, ela ganha uma dimensão social extremamente importante, né? E aí houve essa discussão para que, dentro do âmbito desse projeto, se desenvolver do cientista-chefe ligado à alocação de água, desenvolver essa aproximação mais
essa relação mais carnal, tá certo? E aí uma relação que deixa de ser uma relação de um projeto que tem um olhar multidisciplinar para ter um olhar transdisciplinar. Porque existe um objeto só, existe um problema único, e cada um vai aportar, né, professor Davi, os problemas assim e a perspectiva de que cada um traz assim, consigo a sua mochila de conhecimento específico, mas ali o problema ele não quer saber de mochila de ninguém, ele quer saber como é que a gente interage com um conjunto de ferramentas para poder fazer com que as coisas avancem. Então, o projeto Cientista-Chefe foi decisivo nisso. E mostrou uma tese que alguns de nós até tinham dúvida de se é possível construir trabalhos transdisciplinares. Porque, normalmente, quando se diz transdisciplinar, o que acontece é o seguinte, cada um leva a sua mochila, constrói um projeto e depois cada um fica com sua mochila e divide o dinheiro do projeto para poder cada um fazer sua partezinha e depois, quem sabe, um dia juntar num texto final para mandar para uma fundação de amparo ou qualquer coisa do gênero, né? Experiências anteriores de alguns de nós da equipe geravam uma certa desconfiança, mas acho que a equipe teve a coragem de tentar dizer assim, vamos largar a mochila de lado, tá certo? Vamos misturar os lápis de cores que cada um tem, né? As cores mais diversas que traz da sua disciplina, e vamos pintar essa coisa aqui de uma forma diferente. Eu acho que essa possibilidade foi uma possibilidade interessante fornecida pelo cientista-chefe. Isso, de certa forma, deu mais fé, né? Porque na vida toda ideologia, toda ideologia, toda visão de mundo tem um núcleo de fé, então deu mais fé para que a gente pudesse fazer uma aposta mais ousada ainda, que foi a aposta do CEPAS, que é o Centro Estratégico de Política de Águas Secas, que vem do isótopo, né, professor Nepomuceno, até o conflito social, né, como eu costumo dizer. Então, a gente olha o problema da água nas suas múltiplas e diversas dimensões. Então, eu acho que esse processo, que esse livro, de certa forma, é um processo mais rico do que o produto que ele gesta. Não obstante, talvez, a riqueza que tenha dentro desse produto, mas é um processo que eu acho que vai ainda possibilitar outros produtos e possibilitar, mais do que isso, talvez, uma visão que nos ajude no processo de desenvolvimento regional, estadual, nacional, e até ouso, porque eu acho que a experiência é tão singular, até mesmo internacional, assim, porque é difícil você ter uma perspectiva que, de uma abordagem tão transdisciplinar, como é que a gente está começando a praticar aqui, dando os primeiros passos ainda, mas eu avalio que seja extremamente importante. Então, eu acho que essa é a história, um pouco por trás do livro. E o nome do livro, a gente foi buscar o nome do livro, possivelmente a professora Irlis depois, César e também a Sandra vão falar sobre isso, mas o nome do livro é um nome que remonta ao século XIX. A economia, quando nasceu no século XIX, ela nasceu sendo chamada por economia política. Era assim que Adam Smith batizava as coisas, era assim que o Karl Marx batizava as coisas. Então, até praticamente o final do século XIX, quando começa aí já uma visão mais, que deu origem ao neoliberalismo hoje, mas uma visão mais utilitarista das questões. E a economia política, porque a gente não podia descolar da economia conceitos como ética, tá certo? Ninguém podia descolar da economia questões como poder e questões como instituição e política. Então, é por isso que era economia política. A economia não estava desvinculada de uma ética, né? O Adam Smith era professor de ética, né? Professor de ética. Então, a gente foi buscar nisso para poder tentar reconstruir também e tentar mostrar, a partir de um problema específico, que é a questão da água, recuperar essas múltiplas dimensões. Que quando a gente falar em alocação de água, não é um problema só de eficiência econômica se a água vai para a irrigação, para o abastecimento humano ou para a indústria, quem é que vai gerar mais utilidade, ou quem é que vai gerar mais PIB, né? Tem questões associadas à desigualdade social, tem questões associadas a que tipo de desenvolvimento, que tipo de mundo a gente quer viver, tem a ver com democracia, né? Tem a ver com estrutura de poder, tem a ver com instituições. É por isso que eu gosto muito sempre de um texto do professor Jadar, que faz um pouco a história desse processo do ponto de vista institucional, né? Mostrando, inclusive, as ligações que existem daqui com o Brasil. Por isso que eu gosto de um texto da professora Isis, que está aqui, que fala sobre a questão da democracia e do processo de participação pública, que foi inaugurado em 94 com essa questão da alocação de água.
É por isso que eu acho importante o esforço que o professor Leonardo fez, do ponto de vista de tentar entender a complexidade desse processo e entender, inclusive, de uma forma mais profunda, a relação da natureza e sociedade. O esforço que a professora Tiziana fez para entender e criar uma tipologia de conflitos, né, dialogando com os colegas da sociologia, mesmo ela tendo uma origem na engenharia mais pragmática, para poder aí a gente conseguir ter conceitos operacionais que viabilizassem a nossa ação do dia a dia, né? Então, tem vários textos, eu não vou citar todos, né, mas assim, tem vários textos que, de certa forma, conseguem nos colocar uma semente de discussão, numa visão mais ampla sobre essa questão da água, tudo que a gente desejava. Obviamente, essa obra tem uma coleção que é chamada Olho d'Água, né, aqui com o batismo da professora Irle, sempre poética, né, e essa coleção Olho d'Água, se é uma coleção, é porque se espera mais coisas dela, né, mais coisas, inclusive, que vão vir de um conhecimento, e aí eu vou concluir já vou caminhar aqui para a minha fala, é por isso que era o risco de eu falar primeiro, porque eu esperava que os outros esvaziassem o que eu ia dizer, né? Mas eu não me contenho, né? Mas assim, a questão, acho que até que eu acho que é importante nesse livro, que é uma construção que não é só da academia, é uma construção que é da academia, mas uma construção em conjunto com quem faz o dia a dia da gestão de recursos hídricos, que são os colegas da COGE, e também com usuários, sociedade civil e tudo. Eu acho que a gente está marchando, talvez porque a gente possa chamar, professor Tarcísio, de uma pós-normalidade, certo? É uma ciência pós-normal, né? Deixou a normalidade ali do Thomas Kuhn, tá certo? Para uma ciência que diz o seguinte, que a gente já vai para talvez uma linha de que há um co-desenvolvimento, há um conhecimento tácito, há um conhecimento empírico que também existe no mundo. E o conhecimento acadêmico ele tem que dialogar com esse outro conhecimento para construir sínteses mais complexas, tá certo? Sínteses que consigam dar mais conta dos objetos de análise ou da intersubjetividade que está no mundo, mas um conhecimento que talvez que existe, tá certo, no campo, né? Eu não vou desenvolver mais esse raciocínio agora, mas eu acho que tem uma sinalização de que a construção do conhecimento que se requer para se tratar com a vida, esse conhecimento, essa pós-normal, esse conhecimento que vai tratar de um diálogo e de um co-desenvolvimento entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento tácito, o conhecimento prático, tá certo? Eu acho que isso faz parte, inclusive, do que será o que a gente pretende, talvez, que seja o CEPAS, que é esse encontro da academia com o processo de tomar decisão, com a política pública, para que a gente possa construir conhecimento que seja consiga dar suporte ao processo de desenvolvimento do Estado. Eu ia dizer a palavra útil, mas nesse meu cenário, útil não é uma coisa boa, professor Tarcísio, tá certo? Eu acho que é um conhecimento de base, de fundamento para isso. Então, fico feliz em estar aqui nessa noite, que é o encontro do CEA, com o CEPAS, com o Programa Cientista-Chefe, é o encontro da UFC, com um diálogo mais amplo entre suas diversas áreas, e tudo isso eu acho que é um presente, e o presente maior é estar com vocês, que reconheço cada face que está aqui, que são faces amigas, e muito me alegram estar nessa noite. Obrigado. Vamos obedecer a ordem, né? Professora Iris, por favor. Então, eu cumprimento inicialmente o nosso reitor, que está de férias, mas veio nos dar o prazer da presença, né, e das suas palavras sempre incentivadoras para experiências como essa e tantas outras que a universidade vem fazendo em termos de realização com vários aspectos da vida social, como investimentos na área urbana, investimentos em pesquisas interdisciplinares, investimentos em propostas de pensar uma universidade, vamos dizer assim, ampla, né, e acolhedora não só do saber acadêmico, mas de saberes que se dão na vida social. Cumprimento a todos os representantes de instituições, aos colegas que estão aqui nesse livro, não vou falar um a um, o Assis já falou, né, para não me alongar, os colegas aqui da mesa. E eu tinha preparado aqui uma fala sobre o conteúdo, eu vou um pouco deixar de lado e entrar um pouco na lógica mais espontânea que o Assis inaugurou aqui, né, inicialmente. Eu diria, inicialmente, que esse encontro não se dá por acaso, né? Eu acho que é um encontro também de sensibilidades, né? Era preciso de alguém que tivesse um olhar para pensar os recursos hídricos estão associados com temáticas da vida social
E tudo começou por essa proposta, né, de pensar coletivamente as águas como uma temática da economia, da política, da sociologia e de tantas outras questões, vamos dizer assim, do meio ambiente que nos interpelam cotidianamente. Então, eu diria que é uma experiência rica que não começa assim também só por uma vontade, né? Inicialmente era um pouco estranho para nós da área de sociologia, os colegas podem depois falar alguma coisa, a gente lidar com a ideia, com conceitos como cenário, né, como níveis, né, de água, sustentabilidade, entender como é que se formava aquilo, como é que havia escolhas, né, com certos processos, níveis de água, alocação, transposição de águas. Então, tudo é conceitos para nós muito técnicos e muito novos, mas também muito instigantes para pensar, né, porque, logicamente, ao falar em água, a gente está água para quem, água com que interesse, água vai ser distribuída de que forma, e aí os temas clássicos da sociologia emergiram, como o tema da democracia, da participação, o tema da sustentabilidade, o tema do meio ambiente. Então, nós tínhamos, vamos dizer assim, um cardápio enorme, com muitas mochilas, como você já falou, mas cada qual tentando se entender. Então, assim, acho que esse processo ele criou várias reuniões, muitas leituras, né, reuniões com pessoas, com participantes, com atores sociais que iam para discutir como alocar e para onde alocar as águas. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, né? E, nesse aprendizado, a gente mobilizou não só conceitos da área de sociologia, como da área de recursos hídricos e tantas outras áreas, da história das políticas das águas aqui no Ceará, e nós pudemos também aprender como os processos são complexos, né? A gente fala na palavra democracia, que é uma palavra abstrata, de escolha de interesses coletivos. Mas quais interesses? Por que alocar água, por exemplo, para a cidade e não para um agricultor? Né? Como alocar água, por exemplo, ou como fazer com que haja processos ilícitos também no sistema de alocação. Então, nós fomos criando, vamos dizer assim, uma certa linguagem comum. E esse livro expressa muito isso, né? Expressa a transdisciplinaridade e expressa um aprendizado de cada um. Então, eu aprendi muito, né? E não só a sociologia se enriquece com esses conceitos, com essas práticas, como também ajudamos a pensar determinadas coisas que parecem muito naturalizadas, como, por exemplo, a ideia de recursos. Por que dar o nome recursos hídricos? Eu fiquei pensando, por que esse nome? Né? Aí, vamos dizer, nem tudo vira recurso. O ar não é um recurso, a água é um recurso. Por que isso é um recurso? Então, começamos a repensar, a desnaturalizar processos, a entender a alocação como algo muito, muito bonito, muito construído, muito avançado, mas também dando questões para se pensar, né? Quer dizer, o que é alocar, para onde alocar, e o significado disso tudo, né, uma política inovadora, que eu acho que associou uma prática social com opções políticas e opções teóricas. Então, eu vou deixar para outros falarem também, não vou falar sobre as contribuições aqui de cada um, mas eu acho que eu fico muito feliz que o livro tenha chegado a termo e que a gente tenha conseguido juntar esse processo de uma forma tão rica e, vamos dizer assim, abrindo outras possibilidades e outras frentes aí com a criação do CEPAS. Sandra, mas antes de passar você, eu queria só cumprimentar os membros do Conselho do CEA que estão aqui presentes hoje. Nessa mesa, nós temos 3, né? Temos o professor Assis, professor Aires, professor César, temos o professor Henri, aqui na plateia, o Jorge Soares, o professor Jadar, a professora Aparecida, que, na realidade, é vice-diretora do CEA. Esqueci alguém? Sinara. A professora Sinara, desculpe. Sinara. Ok, vamos passar para a Sandra, então. Boa noite. Primeiro, eu vou falar da alegria de estar aqui, cumprimentar o magnífico reitor, né, presente aqui no nosso evento, e os demais que estão aqui na plateia. Dizer que esse processo, né, o livro, ele é fruto de um processo de muitas reflexões, né, que não se iniciam com o projeto especificamente. A gente eu particularmente já venho
Algum tempo, né, um pouco mais de uma década, pesquisando ali junto com a CIS, e depois esse laço com a engenharia foi crescendo com outros professores, como a professora Tiziana, a Renata, e as pessoas hoje que ali compõem o CEPAS, né, que fazem parte, e hoje também alguns estão ali na FUNSEMI, que também são autores, têm também autoria aqui no livro. Eu vou entrando nesse mundo das águas, puxada pelas mãos do Assis, né, inicialmente, para as pesquisas, e como para mim também era algo novo, apesar de trabalhar com comunidades rurais, mas pesquisar a água foi algo novo, ali ainda em 2010, por ali. Né? Depois eu migro e faço o doutorado nas ciências sociais, né? Que aí eu tenho aqui o professor Jadar, que também foi meu orientador, né, no doutorado, e eu pesquiso especificamente sobre a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, né? Mas muito também, no início, incentivado pelo Assis para voltar para a sociologia e fazer uma pesquisa no campo que a gente também já vinha pesquisando. Falar desse livro hoje, Economia Política das Águas, é uma alegria muito grande, porque ele é um livro, como a professora Irlis, né, o termo que ela usa, uma afluência, né, de diferentes saberes, né, que a gente passou. O processo de construção desse livro também passou ali pelo período da pandemia, né? A gente não pode esquecer que esse período da pandemia impactou as nossas atividades, mas não desmobilizou. Nós continuamos realizando, né, as pesquisas, mesmo no ambiente mais adverso, né, que a gente enfrentou todos ali. E a gente foi seguindo com essa pesquisa, dialogando com quem opera o sistema, que, no caso, os técnicos da COGE e as técnicas, mas também com os membros dos comitês de bacia. Né? Então, foi um trabalho em diálogo com esses públicos, além dos outros profissionais das outras áreas. Tem um autor muito interessante, que é o Gerard, ele é um antropólogo francês, que ele diz que, deixa eu só pegar, ele fala que a água, né, como ela se apresenta, todo mundo já sabe. Né? Ela é uma substância transparente, incolor, inodora e insípida. Quando ela é tomada como objeto de pesquisa, ela perde essas características porque ela se enrosca com relações de poder, de disputa, de conflitos. Né? E ela, sobretudo, ela corrói fronteiras. Né? Então, as águas como elemento que também corrói fronteiras. Eu acho que esse livro é uma expressão disso, uma tentativa de corroer fronteiras, mas também de repensar aquilo que já estava posto, pensado, como a professora Iris mesmo falou da questão da desnaturalização, né, que foi. E aí ele coloca as abordagens obrigatórias já pensadas nesse processo de corroer fronteiras também são repensados. Né? Então, o livro ele agrega esse conjunto de trabalhos com esse sentimento, né, de corroer fronteiras a partir cada um dos seus saberes. E o que é importante é que ele não finda um processo. Né? O livro ele sistematiza um processo de pesquisa, mas ele abre outras agendas, outras continuidades de trabalho. Até porque ele versa sobre a alocação negociada de água, que, no ano passado, fez 30 anos, né, Débora? Acho que foram os 30 anos. Né? É um processo de participação pública que nasce ali nos anos 90, que goza de legitimidade social, que vem sendo ocorrendo em todas as regiões hidrográficas do nosso Estado, e que, infelizmente, nem todo mundo sabe que isso acontece. Né? E o livro também é uma forma também de publicizar uma arena pública que discute os usos das águas. Né? Eu não vou me alongar, mas era mais essas questões que eu queria colocar, e da alegria da gente ter conseguido sistematizar diferentes saberes em um livro que é uma junção entre as ciências sociais, a engenharia, né, que juntas pensam e pensaram a alocação de água. A própria COGE também tem essa característica, né, de junção entre as engenharias e as ciências sociais. Então, era isso. Muito obrigada. Aproveitar para cumprimentar meu amigo Albécio, aqui que veio nos prestigiar. Foi o eterno presidente da Academia Cearense de Ciências,
Agora virou fazendeiro, está afastado, né? E veio aqui mais como consumidor de água. O interesse dele é mais na água em si. E cumprimentar o amigo Arthur Bruno, nosso amigo, parceiro, que foi secretário de Meio Ambiente, quando também criamos o cientista-chefe de Meio Ambiente. E esse projeto do cientista-chefe de Meio Ambiente foi de extremo sucesso, Bruno, e fico, desde então, sou grato a você por isso e quero lhe agradecer novamente enquanto cumprimento. Bom, passemos ao professor César Barreira. Realmente, para mim, é uma grande satisfação participar desse lançamento deste livro. Eu gostaria de saudar, eu acho que a saudação que o Assis fez, de certa forma, cobre muito esse nosso universo. Eu gostaria de saudar muito o nosso reitor, até porque ele não me sauda, viu? Ele tem uma questão que ele, em nome de saudar bastante a Irles, né? Ele diz logo, né, vocês ouviram, né? Testemunho de que ele diz, não, César, eu não vou falar de você, mas é sempre assim. É muito interessante. Então, eu gostaria muito de saudar o reitor, o professor Custódio, por toda essa luta, né, que ele tem desenvolvido. Eu acho que aí, nesse sentido, é uma luta que nós iniciamos desde a abertura do Colégio de Estudos Avançados, né? E aí, então, nesse sentido, para mim é um grande prazer também estar aqui presente com o professor Henri, né, que foram os dois grandes batalhadores, né, pela abertura do Colégio de Estudos Avançados, que o Colégio de Estudos Avançados escolheu uma temática central para iniciar seus trabalhos, e a temática central foi água. Então, é por isso, né, que nós tivemos essa mesa, onde teve a belíssima participação do professor Assis, né, Custódio. Então, é muito importante essa discussão que nós fazemos aqui na universidade, casando fundamentalmente com temáticas que são importantes para o Estado do Ceará, né? Então, na época, quando nós analisamos qual seria uma dessas temáticas, surgiu, de uma forma muito natural, essa discussão sobre a temática da água. E é interessante que eu acho que esse livro, de certa forma, é um pouco o resultado de tudo isso, tá? E é muito interessante também essa discussão que nós fazemos aqui entre a academia, as pessoas ligadas aos órgãos do Estado, né? Que eu acho que, de certa forma, avançam muito nessa compreensão dessas temáticas, né? Eu anotei assim, alguns pontos aqui que a gente pode... Antes vocês não estão ouvindo, não? Então, alguns pontos que a gente pudesse discutir hoje, né? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é por que é que eu entrei nessa temática, ou por que eu caí nas águas, tá? E é interessante que essa discussão, por que é que eu caí nessa temática, né, das águas, né, ela surge muito ligada a uma discussão que é feita na antropologia, que é sobre a questão de evento e acontecimento, né? E é interessante porque essa discussão de evento e acontecimento, né, que é feito, né, o Leonardo sabe muito disso, Viena Das, né, uma grande antropóloga indiana, né, que trabalha com essa discussão, e a partir dessa discussão, desse evento, desse acontecimento, que, como ela diz, não foi um acontecimento nem um evento crítico, né, foi um encontro super saudável que eu tive com o Assis. Na Livraria Cultura, o Assis marca um encontro para a gente discutir qual a contribuição que a sociologia poderia dar, né, nesse avanço, né, que nós já sabemos, a marca, né, fortíssima que tem de recursos hídricos no estado do Ceará. Hoje mesmo, ao meio-dia, a gente estava participando de um programa na rádio universitária e estávamos destacando a importância da política de recursos hídricos para o Estado, né? E é interessante, assim como hoje é um marco, né, não só no limite do nosso Estado, mas, inclusive, nacional e até internacional mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ir a Montpellier, né, participar junto nesse grupo. Quando chego lá, os técnicos, né, e alunos, né, de Montpellier queriam vir para o Ceará. Eles conheciam, inclusive, várias realidades que até para a gente é um pouco desconhecida, e eles gostariam de fazer seus doutorados, seus pós-doutorados aqui no Ceará, por
causa dessa política de recursos hídricos. E é interessante que, então, né, nesse sentido, né, eu digo sempre, nomeio muito, eu já falei isso várias vezes, foi um evento muito promissor, né? Um evento meu com Assis, cheio de promessas, prende futuro, né? Eu só sei que nós saímos de lá, eu digo, com um casamento marcado mesmo, né? Porque aí a gente disse, não, vamos fazer esse trabalho de sociologia e recursos hídricos. E foi fácil, né, a gente articular, porque tinha uma relação mais próxima, né, com a preocupação do Assis no momento, que era compreender um pouco essa discussão sobre os conflitos de acesso à água, né? Como eu venho trabalhando, né, essa questão de conflito, né, no Laboratório de Estudos da Violência, que eu acho que vocês conhecem, e a gente começou, não, vamos agora mudar um pouco de rota, né, para discutir a questão de acesso à água, né? E foi muito interessante, porque nós montamos, toda a partir dessa discussão, né, com o Assis, essa possibilidade da gente ir ao campo, né? E é muito interessante, porque nesse encontro, né, reforça muito uma discussão que eu gosto de fazer, que é com relação à questão da trajetória, né? E a Viena Das, ela dá uma definição muito interessante sobre trajetória intelectual, e ela diz, a Viena Das, ela diz, minha trajetória intelectual foi definida tanto pelas amizades intelectuais que fiz, inclusive alunos, quanto por minha própria curiosidade. Em geral, costumo ser levada a reagir, a receber instruções do que aparece por meio de intensas interações, em vez de buscar um plano claro ou fazer escolhas deliberadas. Então, essa escolha da água, de certa forma, ela começa a tomar corpo, né, a partir dessas discussões e dessas inquietações que nós começamos a ter, casando com essas preocupações do pessoal de recursos hídricos, com Assis especificamente, mas me lembro muito discussões muito com a Tiziana, né, que já trabalhava com essa discussão sobre conflitos, a Tiziana e o Nilson Campos, né? Ah, está ali a Tiziana. Tiziana, você tem que tirar essa máscara. Olha, eu já tinha lhe procurado bastante. A Tiziana e o Nilson Campos, né, que também já trabalhavam com essa discussão de conflitos de água, né? E é interessante que aí também hoje, no meio-dia, né, eu tenho batido um pouco nessa tecla, né, que eu gosto muito do conceito de água, tá? Eu até digo que, para mim, água é um conceito mais sociológico, né, e carregado de simbolismo e significado do que recursos hídricos. Mas aí eu hoje dividi essa minha parte com o Assis. Eu digo, aqui está perfeito, eu fico com água e o Assis fica com recursos hídricos, para que a gente possa realmente aprofundar essa temática, né? E aí é interessante, porque o outro ponto que eu gostaria também de destacar é que, no outro lado dessa nossa discussão, foi uma possibilidade de eu ter um retorno à questão agrária. E isso foi muito saudável, né? Eu voltei a essa discussão de questão agrária, até inclusive até me encontrando aqui com a senhorinha, né, que é minha companheira de CPT, né? Trabalhamos bastante na Comissão Pastoral da Terra. E então, esse contato com o Assis, esse chamado, né, ele, de certa forma, me fez voltar a uma temática que eu discutia na década de 70, na década de 80, com problemática agrária, muito ligada a movimentos sociais rurais, muito ligada à estrutura de poder, muito ligado à questão de dominação. Mas aí também me chama muita atenção, me chamou a atenção, é que eu relendo esses meus trabalhos da década de 70 e 80 do século passado, os conflitos de água, os conflitos sociais eram muito ligados à questão da água. Por exemplo, nós tivemos, né, um grande conflito, que foi Japuara, né, em Canindé, no início da década de 70, e esse conflito de Japuara e Canindé foi movido por uma
proibição de uso do açude por parte do proprietário, um novo proprietário que proibia dos seus moradores usufruir da água do açude, né? E aí, então, eu comecei a ver que esse tema já estava muito presente nos meus estudos, né? Nós vamos ver também outro movimento que ficou muito conhecido, né? Não sei se vocês conheceram, ouviram falar, pelo menos, o Monte Castelo, né? Em Quixadá, também era movido por a questão de água. Depois, o outro movimento que foi Carneiro, ali perto de Canidé, Caridade, também movido pela questão da água. Então, é interessante ver que, nesse sentido, a água ela termina aparecendo como um grande impulsionador desses conflitos. Para a gente das ciências sociais, antropólogos, sociólogos, demarcam muito os acontecimentos por um ponto de ruptura. E esse ponto de ruptura está muito ligado a essa questão da água, né? E é interessante porque essa discussão terminou nos levando também a ver muito essas questões que estavam muito presentes na ordem do dia, quando nos levavam a ver a discussão de água, de recursos hídricos. E aí, então, quando a gente discutindo fazer trabalho de campo, né, que era isso que a gente sempre demandou muito do Assis, né, eu volto a Quixeramobim, né, a região de Quixeramobim, que era a região onde eu tinha feito trabalho de mestrado e de doutorado, e lá me deparo com outro sertão, né, que é um novo sertão. Né, não é mais aquele sertão das migalhas, né, aquele sertão daquela seca profunda. Né, eu tive a oportunidade de acompanhar, eu era estudante de Ciências Sociais, e de fazer um estudo da seca de 1970. Né, e era aquela seca onde a gente via aqueles imigrantes, né, andando na cidade, nas ruas, né, nas estradas, né, e muito como uma situação muito precária. E eu acho interessante até mesmo a questão dos saques, né, que era um acontecimento que ocorreu muito nessas secas e desapareceu. Desapareceu por quê? Eu acho uma das hipóteses é essa política de recursos hídricos que nós temos aqui no Estado, que levam, de certa forma, a um novo tratamento da seca. Então, a seca ela não aparece mais tão profunda e tão forte como era antes. E aí entra um tema que é muito caro aqui no nosso livro, que é a questão da alocação negociada de água, a questão do uso democrático da água, que é uma discussão, inclusive, que nós nos deparamos muito com essa problemática, algumas pessoas achando que não pode ter essa questão da alocação negociada de água, para que ela possa, de certa forma, ser usada e apropriada pelos grandes proprietários rurais, né? E aí, então, essa discussão de democratizar o acesso da água é uma discussão que tem muito a ver com isso. E aí, interessante, então, surge realmente assim um novo sertão, né? com situações, de certa forma, que continuam os impasses, né, entre a terra privada e a água pública, né, um grande impasse, né, que os próprios trabalhadores rurais nas pesquisas apontam de uma forma muito clara, mas entra de certa forma uma nova lógica e até de certa forma um novo olhar sobre, por exemplo, a política de açudagem do DENOX, né, que era muito interessante, uma política de açudagem. Quem trabalha com essa temática sabe muito bem disso, né? Uma instituição que, de certa forma, constrói açudes em terrenos privados, em terras privadas, e que, de certa forma, vão criando problemas mais na frente. E é interessante também que um terceiro ponto que eu gostaria aqui de destacar é essa questão da interdisciplinaridade, né, já abordado pelo Assis, né, mas para mim foi uma coisa muito forte, né, para todos nós, essa discussão sobre a interdisciplinaridade. A gente todo dia se deparava com isso, né, a gente se deparava no não conhecimento, né, de determinados termos que o pessoal da engenharia, os professores e pesquisadores da engenharia tratavam, mas até também nos surpreendia. Né? Por exemplo, eu me lembro do primeiro encontro que nós tivemos, se eu não me engano, foi em Limoeiro. As pessoas esclareciam os termos,
A gente, do sociólogo, a gente ficava, de certa forma, com muitas dificuldades de compreender vazão, de quanto é que iriam democraticamente aprovar essa vazão, e a gente achava interessante que os trabalhadores rurais compreendiam. E eu ficava achando que deve ter havendo algum desencontro de conhecimento, né, Leonardo, com essa discussão que, de certa forma, se depara nesse conceito da interdisciplinaridade. E, para mim, eu acho que foi um avanço muito grande que nós tivemos no dia a dia de fazer a pesquisa. A gente, de certa forma, a gente discutia muito nessas possibilidades, né, de trabalhar com uma negação desse recorte disciplinar que se faz da realidade, né? Que eu acho que é a grande, de certa forma, crítica, né, e que nós fazemos hoje, os aspectos, né, a questão, por exemplo, da interdisciplinaridade, que leva a uma troca, ou tenta preservar o modo de fazer das diferentes disciplinas. Nós não queremos negar as especificidades que as disciplinas têm, mas, de certa forma, colocar em um outro patamar. E aí, então, é interessante porque aí entra um patamar da complexidade. Para mim, a interdisciplinaridade está totalmente ligada à complexidade. E aí, realmente, a gente tem que beber da água do Edgar Morin, né, quando coloca muito essa necessidade das redes que são feitas, das ligações que são feitas, quando se trabalha com essa dimensão da realidade, uma capacidade reflexiva, né, É interessante quando o Edgar Morin diz que assim, o pensamento complexo é uma grande rede cujos fios finos se entrelaçam e se relacionam seus componentes. Eu acho que é nessa perspectiva que, de certa forma, nós avançamos e entramos nessa discussão das águas, né? Esse livro ele vai nos possibilitar não só trabalhar com essas discussões, né, que eu já apontei, né, e aí, nesse caso, a questão da interdisciplinaridade, mas, assim, algumas categorias centrais que, de certa forma, foram o norte de vários trabalhos aqui. Um deles é a questão da participação. A Irles já fez referência, né? Um outro é o próprio entender, né, a questão dos comitês de bacia, né? A discussão hoje sobre essa discussão da terra privada e da água pública, né? Então, eu acho que é interessante a possibilidade dessa discussão realmente que houve entre a possibilidade de haver esse casamento das ciências sociais, ou especificamente da sociologia, né, com a engenharia. E eu acho que esse livro, um livro totalmente fruto de um trabalho coletivo, né, e um trabalho onde nós usamos, inclusive, a questão das coautorias, que para as ciências humanas a gente não usa tanto, mas nesse livro nós utilizamos fundamentalmente esses trabalhos de coautorias, tá? E um trabalho realmente assim feito a 4 ou a 6 mãos, né, Sandra? Ia e voltava os trabalhos, pedíamos que tal autor pudesse melhorar e reapresentar os seus trabalhos, e esse livro realmente é fruto muito disso, tá? Então, muito obrigado e leiam. Muito bom, Sérgio. Vamos tomar um copo de recursos hídricos aqui, né? Vamos. Pois é, faltou, né? Tomar banho em recursos hídricos também deve ser meio pesado. Bom, pessoal, vamos dedicar alguns minutos agora à participação dos interessados no auditório que queiram fazer perguntas. Não, o podcast já está lançado e pode ser encontrado no site do CEA, que você pode acessar o site do CEA, e no site do CEA tem um podcast, e nós vamos requerer a rádio também, a gravação. Aí já está. Que vocês fizeram hoje, já está postado? Já está postado. Já está postado, então já está postado. O podcast, aliás, ficou muito bom, e tivemos a participação do nosso assessor, o Kaique, que funcionou muito bem, foi uma maravilha. Nunca mais vou ter que ir de novo, né, fazer, porque... Hein?
Está ali o Kaique, está ali o Kaique, aquele rapaz ali. Kaique, muito bem. Parabenizar aos organizadores, aos autores dessa obra importante na questão da água. E aproveitando a presença do nosso reitor aqui, dizer que a nossa Universidade Federal teve exatamente 50 anos que cria a primeira instituição de pós-graduação na área das engenharias, que foi o curso de recursos hídricos, da qual eu e os Campos fomos da primeira turma. E também em 75, há 50 anos, se inicia a pesquisa dentro das engenharias. Todas as áreas da engenharia inicia, de fato, em 1975, com a criação da ASTEF. É uma instituição importante na área e a gente teve o privilégio de ser um dos executores desse trabalho feito junto com a missão francesa, hidrológica francesa. Os grandes laboratórios, foram 3 laboratórios, 5, na verdade, 2 deles aqui no Ceará, em Joatama, no Quixadá, Quiramubim e Itauá. Então, é importante a gente saber. Depois, essa coisa começa a se sair do domínio do DENOX, como o Tarcísio levantava, e o César também, ela passa, e o Assis falou, ela passa a ter uma ação no Estado, né? E, exatamente com a criação da Secretaria de Recursos Hídricos e com a criação da COGE, na sequência, né? O sistema se estabelece em 1987, a gente participou da organização dessa discussão no governo do Tasso, e que recriamos a FUSEMI e a área de recursos hídricos. E o filho mais novo do sistema, que é a COGE, vem ano seguinte, né, com a grande seca de 93, uma ameaça de colapso de água em Fortaleza, nasce a COGE. Esse exercício eu faria que, com certeza, eu consigo ver aqui, antes de ler os detalhes desses capítulos aqui do assunto, isso está absolutamente integrado com essa realidade. Esse registro que eu faria, parabenizando aos autores, aos organizadores e a nossa universidade na participação do reitor aqui presente. Obrigado. Mais alguém? Boa noite. Eu vou aqui me falar um pouco aqui. Primeiro, parabenizar a mesa. Hoje à tarde soube do lançamento desse livro. Recentemente, até tive uma conversa com o Assis online, contando assim onde é que eu andava, por onde que eu andava, né? Porque a gente se conhece da universidade, né? Professores e alguns aqui, colegas e contemporâneos, o próprio reitor, que é uma honra para mim. Se fosse aluna, teria votado nele também. Então, mas esse tema é um tema que é um tema dos meus estudos. Eu fiz dissertação de mestrado nesse tema de água e também atuo com esse tema na área de gestão pública, né? E vou pedir aqui um pouco da paciência de vocês para eu contar um pouquinho por que eu estou falando isso. Porque eu acho muito importante esse livro. A primeira questão de por que ele é muito importante? Por essa interdisciplinaridade criada, né, provocada, né? Então a água vazou por baixo do concreto aí, né? A sociologia com a economia e com a engenharia, né, professor? Então, acho que assim, realmente é uma quebra de paradigmas para mim nesse sentido, né? Porque nos anos 90 esses temas eram muito cortados. E a importância também do registro no mundo acadêmico, mas acho importante que isso reverbere socialmente, é porque talvez a política de recursos hídricos, então, desde o açude cedro, ele é um tema central do debate da construção do açude cedro, ele é um tema central, 1882, 88, né? Então, que foi a primeira vez que o imperador deslocou agentes de Estado, ainda antes da construção do DENOX, para construir um açude lá em Quixadá, né? Então, eu acho que
isso, de fato, e com esse processo aí dos recursos hídricos dos anos 90, ele, de fato, é uma política de Estado muito consolidada no Ceará, né? Isso é uma coisa bastante importante da gente identificar. Todavia, que aí vem a parte em que eu me sinto parte, né, desse processo, tanto na gestão como estudando, é que a minha dissertação de mestrado ela foi sobre a produção de cisternas no Ceará. E a produção de cisternas ela vem muito do diálogo de um determinados sujeitos sociais não se considerarem incluídos, não só no Ceará, mas no Nordeste, dentro das políticas de acesso à água. E aí é quando o Estado entra nesse debate, no debate social mesmo, e eles ficam bastante evidenciados nos primeiros governos Lula. E eu tive a sorte, né, de ser coordenadora nacional do programa Cisternas no governo Dilma, em que ela me convidou, na época, aí teria a ministra Tereza Campelo, na época, porque ela estava com aquela tarefa de construir 1 milhão de cisternas. Que eu não sei, que isso é uma coisa recorrente dos jornais, é público, né? Isso. Então, esse é um debate da água que também hoje acontece no Ceará, né? E é um debate que eu acho que ficariam para outros estudos, para outras possibilidades, para outras interseccionalidades, né? Porque, de fato, professor René Barreira, César Barreira, a gente hoje esse debate da água ele se dá de outras formas. Talvez a gente pudesse falar de mudanças e permanências nesse diálogo, né? E que é muito instigante, que é central na sociedade cearense, com mudanças climáticas, com tudo que nós temos aí pela frente, né? E vivendo esse Estado hoje. Então, na verdade, é muito mais parabenizar, muito mais falar da importância desse processo e colocar que existe essa dinâmica. O Ceará tem mais de 300.000 cisternas de 16.000 litros nas casas dos cearenses mais pobres. E isso, infelizmente, não é contado na política de recursos hídricos do Ceará, porque ela não passou pela engenharia. Não é? Não quero que isso seja lido como uma ofensa, é uma constatação apenas, né? Porque é uma discussão que vem dentro do debate que não é de combate com a seca, que é de convivência com o semiárido. Então, são outros conceitos que se interpõem nesse processo, outras formas de organização em torno da água, que não necessariamente, mas que também a gente vê permanências em torno dos conflitos que o próprio César colocou aqui, permanecem, né, ali no tabuleiro, em vários lugares onde esse debate se encontra, e com a transposição também eles chegam. Então, era isso. Queria parabenizar e agradecer a oportunidade da minha fala. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, parabenizar a temática trazida por esse livro. Quando eu vi o nome, Economia Política da Água, babei, né? E acho que esse tema, e da questão da alocação negociada, que se contrapõe ao conceito da comercialização da água, né? A gente tem conversado isso com a Cis lá, já visitei lá o centro, né? Eu acho que ele precisa ser aplicado em outras esferas da economia, né? E aqui eu vejo, nós estamos trabalhando um pouco agora no Ceará Sem Fome, que tem essa ideia de que precisamos avançar numa alocação negociada dos alimentos fora do sistema de mercado. Não dá para nós ficarmos reféns, né, de prejudicar a população somente o mercado ser a saída pensada, muitas vezes, por nós, das políticas públicas, né? Então, estou assim, ansioso para ler o livro, né, e
para ver como a gente aplicar e esse conhecimento que foi aplicado para o tema da água ser aplicado em outras questões públicas, né, que gerem essa possibilidade do Ceará se destacar também em outros temas, né? Então, esse é o tema central que eu acho que a gente precisa divulgar bastante, né? Dentro do próprio cientista-chefe tem essa missão, né? De fazer essa ponte com o serviço público, com o Estado, com as políticas públicas, questionar e trazer novidades para renovar a política pública, né? E acho que esse é o grande mérito de vocês. Parabéns para todos que escreveram esse livro e certamente vai nos inspirar muito lá na SDA. Eu e a Rossi estamos cada um trabalhando nesses temas, né? Ela no projeto Sertão Vivo e eu no PAIS, que é o Programa de Alimentação Saudável do Governo Federal, que está acabando de lançar. Eu acho que todos esses elementos vão ser muito importantes para nós que estamos no serviço público ter essa contribuição da universidade. Obrigado, pessoal. E, César, a gente lembrei das coisas do agrário, da terra e da água, no SPLA, quanto nós conversamos sobre isso. E quando você falando, eu só lembrando do Pedro Jorge, das nossas conversas, né, e retomando esse assunto muito importante, que esse diálogo com vocês. Obrigado, pessoal. Muito bem. Obrigado. Acho que foi uma lembrança muito feliz, porque, assim como a água é um bem escasso, e é por isso que toda essa política é necessária, né, para que as pessoas não morram ou não vão embora tudinho do Ceará, né, como tantas já foram. Mas você se referiu a outro bem escasso e de primeira necessidade da população, que é o alimento. Bom, encaminhando o encerramento do nosso evento, quero passar a palavra ao reitor. Eu estava comentando com a Iris aqui o tanto que a água se impõe como tema interdisciplinar, né? Se a gente tem dúvida, se alguém tem dúvida o que é interdisciplinaridade, né, um tema como a água resolve a dúvida, né, porque a gente logo percebe que é área de interesse de todas as áreas, né? Se a gente pega a fala de qualquer pessoa, né, de qualquer área, vai ter uma perspectiva de encontro com as águas, né, a história, né, como a Rossi se colocou, a engenharia, as ciências agrárias. Quando a gente fala, por exemplo, inclusive essa última frase do Tarcísio, que é polêmica, é um bem escasso, né? Na verdade, se você olha para os oceanos, ela não é um bem escasso. Então, há uma questão tecnológica que a gente, né, talvez resolva e aí a escassez nesse sentido, né, da água potável, a água deixe de existir. Mas eu vejo temas como lixo, por exemplo, né? Quando a gente pensa em lixo, logo a gente resolve a interdisciplinaridade, porque a sociologia, né, as engenharias também poderiam se encontrar com essa temática nas suas diferentes, a política propriamente, né? Hoje, inteligência artificial, né? A gente está montando para esse ano de 2025, por meio de uma emenda parlamentar da deputada Luiziane Lins, um programa de premiação para a gente entender como é que a inteligência artificial chega em todas as áreas do conhecimento, né? A ideia, começando a ser montada, é o que alguém da literatura diz sobre inteligência artificial, como é que a literatura se encontra com a inteligência artificial, como é que a engenharia civil se encontra com a inteligência artificial e assim por diante, né? Como é que a computação se encontra. Então, é um encontro interdisciplinar total, né? Atravessa todas as áreas. E nós temos uma dificuldade imensa de, quando a coisa não é tão impositiva e evidente, como é o caso da água, né, de fazer interdisciplinaridade na universidade. As mochilas, assim, né, elas permanecem, cada uma no ombro específico de alguém, e esse encontro é muito difícil, né, muito difícil. Eu estou aqui diante de duas pessoas na mesa das ciências sociais, né, e quando a gente separou filosofia de ciências sociais, que era um departamento só, mudou um andar, uma escada. A gente não se encontrou mais, né? Então, assim, esse encontro que
que é tão importante, eu acho que este livro promove, né, um encontro com diferentes olhares. E, por isso, assim, cada um que falar vai notar que é um processo em andamento, e o CEPAS é um processo de vida longuíssima, porque a gente vai ter muito sempre o que acrescentar, até chegar o momento em que a água deixe de ser um recurso escasso, talvez, né, e passe a ser um recurso abundante. E aí eu queria finalizar. Eu me lembrei que o Gerardo disse que nem toma banho, a gente não toma banho na vai pela filosofia. Exatamente. Dá para. Bom, daqui a uma semana e 2 dias, no dia 15 de maio, 16 horas, Tarcísio? Está lá 16 horas, mas precisamos pôr. Tá, mas vocês receberam o card. O escritor Lira Neto vai, pelo Colégio de Estudos Avançados, está lançando a mais nova obra dele, uma biografia sobre Oswald de Andrade, tá certo? Que ele já fez o lançamento em São Paulo, então vai lançar aqui na quinta-feira da próxima semana, dia 15, né, por enquanto, 16 horas, mas eu acho que é um bom horário, né? 16 horas neste auditório. Então, todos estão convidados. E eu espero que o Colégio de Estudos Avançados continue cada vez mais transdisciplinar e consiga atravessar diferentes públicos neste auditório e em outros lugares também. Então, muito obrigado, boa noite a todos e parabéns aos autores deste livro.